Legal. Então, vamos retomar a nossa revisão de probabilidade 1 agora. Quando a gente começou a probabilidade 1, a gente viu que tinha um certo problema quando a gente estava lidando com o modelo que a gente viu em fundamentos de probabilidade, né? Então, a gente considerou, por exemplo, um cenário em que a gente lança 3 vezes uma moeda, né? Nesse caso, a gente vê que o espaço amostral já tem bastante coisa aí dentro. Ele tem 2 elevado ao cubo elementos, que a gente está vendo que vai desde HHH, né, 3 coroas, até TTT, que é 3 caras. E a gente começa a pensar, tá, se a gente quisesse falar sobre o evento em que saiu exatamente uma cara, esse evento é um pouco desajeitado de escrever. A gente vê esse evento A aqui, que ele tem 3 elementos, HTT, THT e TTH. Mas se a gente gostaria de falar desse elemento A, esse evento A com frequência, e de outros eventos parecidos com ele, a gente começa a perceber que a gente gasta bastante tempo escrevendo eventos assim. Então seria muito legal ter uma notação simplificada para falar desse tipo de evento. Se a gente imaginar que a gente tem 30 lançamentos, a gente imagina que a notação vai ficar ainda mais complicada. 30 lançamentos, para vocês terem uma ideia, que são 2 elevado a 30 possibilidades de resultados, é mais de 1 bilhão de possibilidades. Então a gente ficaria o dia inteiro tentando escrever o espaço de possibilidades e quantos subconjuntos em um conjunto de 1 bilhão de elementos a gente tem. Tem muitos subconjuntos, tem eventos extremamente complicados, daria muito trabalho pensar nesse espaço com 30 lançamentos. E daí para frente ficaria tudo muito mais complicado. Então, logo de cara em probabilidade 1, a gente tinha que pensar em uma ferramenta, né, uma notação apropriada para lidar com esses eventos, esses espaços amostrais mais complicados, né? E a ferramenta que a gente chegou para resolver esse problema foram as variáveis aleatórias. O que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é simplesmente uma função do espaço amostral nos números reais. Então, para cada elemento no espaço amostral, a variável aleatória vai nos dar um número real como resultado. Então, por exemplo, a gente pode considerar 2 lançamentos de uma moeda, né? Nesse caso, o nosso espaço amostral é simplesmente HH, HT, TH e TT. E a gente poderia construir uma variável aleatória nesse espaço de possibilidades, nesse espaço amostral. A gente poderia, por exemplo, querer que a nossa variável aleatória é o número de caras que foram observadas. E daí, como que a gente exibe uma função? Em fundamentos de probabilidade, vocês viram que uma maneira de exibir uma função é uma tabela, que para cada elemento no domínio da função, a gente vai dizer qual é o valor dessa função nesse elemento. Então a gente pode ver aqui no lado esquerdo, a gente tem os elementos do domínio da função, que são o espaço amostral, e do lado direito a gente tem o valor da variável aleatória x nesse elemento. Então, por exemplo, para HH, que saiu 2 lançamentos de cara na nossa moeda, a gente vê que x de w, né, o x desse elemento, vai dar 2. Para HT a gente tem 1, para TH a gente tem 1 e para TT a gente tem 0. E dessa forma a gente definiu essa variável aleatória x. E uma vez que a gente tem uma variável aleatória, fica muito mais fácil escrever vários eventos que a gente pode ter interesse. Então, por exemplo, se a gente escrever o evento x igual a 1, esse evento significa simplesmente todos os elementos no espaço amostral, tal que x calculado nesse elemento dá 1. E daí a gente vê aqui que elementos são esses. A gente vê aqui que para esse elemento e para esse elemento aqui, a gente obtém 1 como sendo o valor de x. Então, x é igual a 1 vai dar para a gente simplesmente ht e th. Se a gente escrevesse uma coisa mais complicada, como x menos 1 ao quadrado é maior que 0, a gente tem que pensar, para cada valor de x menos 1 ao quadrado, quais deles a gente vai obter maior que 0? Né? Quais são os elementos no espaço de amostral, tal que x menos 1 ao quadrado, calculado nesse elemento, vai dar maior que 0? Né? 2 ao quadrado a gente sabe que é 4, que é difícil de escrever. Então a gente sabe que x menos 1 ao quadrado é maior que 0. Se a gente tem 1 menos 1 ao quadrado dá 0, que não é maior que 0. Então esse não é maior que 0. Esse aqui não é maior que 0.
E 0 menos 1 ao quadrado é 1, que é maior que 0. Deixa eu só apagar isso aqui, que ficou horrível. Quer dizer, esse aqui dá 4, que é maior que 0. Esse aqui dá 0. Esse aqui dá 0. E esse aqui dá 1. O x menos 1 ao quadrado, né? Então, a gente sabe que esse evento x menos 1 ao quadrado maior que 0 vai simplesmente ser o evento que tem HH e TT. Então, a gente vê que usando variáveis aleatórias, a gente consegue descrever inúmeros eventos interessantes de uma forma muito mais rápida e sistemática. E esse é basicamente a grande transição de fundamentos de probabilidade para probabilidade 1. A gente vai começar a falar muito mais de variáveis aleatórias e a gente vai, de certa forma, esquecer o espaço amostral, ou os eventos do espaço amostral vão ser escritos usando as variáveis aleatórias como atalhos, né? Ao invés de escrever eventos enormes no lugar deles. Então isso é a grande sacada de probabilidade 1. A gente vai passar a pensar em variáveis aleatórias agora. Então, como um exercício para vocês, pode valer a pena pensar 2 lançamentos de um dado honesto e definir a variável aleatória x como sendo a soma dos resultados desse dado. E daí seria legal vocês pensarem qual é o espaço de possibilidades, né? Qual é o espaço de probabilidade e como vocês definiriam o x, né? Por exemplo, definindo o x por meio de uma tabela. Seria legal ver como vocês definiam o x. Seria uma boa revisão da definição de variável aleatória. Depois a gente viu que tem várias características que resumem uma variável aleatória. E a gente viu que uma delas, que é muito importante, é a função de distribuição acumulada, que é simplesmente a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um x, né? E isso é definido para cada possível x, né? E a gente viu que essa distribuição acumulada ela resume muita informação relevante de uma variável aleatória. E a gente viu que a função de distribuição acumulada ela tem uma cara muito diferente para variáveis discretas e para variáveis contínuas. Por exemplo, para variáveis discretas, a gente viu que a função acumulada ela tem uma cara assim, ela fica parada em um certo ponto, daí de repente ela dá um pulo, fica parada, daí ela dá um pulo, fica parada. Eu não consegui fazer ela ficar parada muito bem, mas vocês entenderam a ideia. E daí a partir de um certo momento ela fica parada no 1. Bem, isso ficou realmente horrível, então deixa eu só apagar. Ela fica parada no 1. Então a gente pode dizer que aqui é o 1, por exemplo. E a gente viu que a função de distribuição acumulada de uma variável contínua, ela não dá pulos. Ela começa no 0 aqui, sobe, e a partir de um dado momento ela estabiliza no 1, né? Ou ela tende a 1, quando o x vai para infinito. Então é muito importante a gente lembrar essas diferenças entre as variáveis discretas e as variáveis contínuas. E nas notas de aula tem figuras muito melhores do que essas daqui que eu desenhei, tá? Depois a gente viu que a partir da densidade acumulada a gente consegue obter a função de densidade. E depois a gente também viu que, bem, a função de densidade dá para obter a densidade acumulada também. Então ambas trazem as mesmas informações. E a gente viu que a densidade é definida de forma diferente, dependendo se a variável é discreta ou se a variável é contínua. Se a variável é discreta, a densidade é a probabilidade do x assumir um determinado valor. E se a variável é contínua, daí a densidade é simplesmente a derivada da acumulada em um determinado ponto, né? Então ambas indicam a plausibilidade de um determinado ponto. Se a variável é discreta, daí por a plausibilidade de a variável ser um determinado valor, isso é simplesmente a probabilidade dele ser um determinado valor. Se a variável é contínua, daí a probabilidade de ela assumir qualquer um dos valores é 0, né? Então o que a gente está vendo na verdade é a derivada da acumulada em um ponto, que indica mais ou menos o quanto de massa está concentrada ao redor daquele ponto. Então ela também está indicando de certa forma a plausibilidade daquele ponto, né? E a gente viu que a função de densidade tem certas propriedades. Então se a gente quer calcular a probabilidade do x pertencer a um conjunto, vai ser simplesmente a integral da densidade sobre esse conjunto. Isso é se a variável é contínua, né? E a gente tem uma certa convenção que a gente fez, que se a gente escreve a integral sobre um certo conjunto para uma variável discreta, daí na verdade a gente está
querendo dizer que a integral significa a somatória sobre esse conjunto. Então, a gente não se preocupa muito em diferenciar se a gente está falando com uma somatória ou uma integral na definição aqui, mas a gente sabe que se a variável é discreta, a gente sempre vai transformar essa integral numa somatória. E uma outra propriedade que a gente viu... antes dessa propriedade, tem um exercício aqui, que pode ser uma ótima revisão para essa propriedade aqui, que é se x é uma variável contínua, e a gente escreveu que a densidade dela é cx² vezes a indicadora que o x está entre 0 e 1, daí a gente quer saber qual é o valor de c. E uma maneira para começar esse exercício é lembrar que a probabilidade do x pertencer a ser um número real, né, é 1. Então, 1 é igual... eu vou melhorar isso aqui nas próximas aulas, tá bom? Então, 1 é igual à probabilidade do x ser um número real. E daí, a partir daí, a gente continua bem. A probabilidade de x pertencer a um número real, a gente consegue usar essa propriedade aqui. Então, isso vai dar simplesmente a integral sobre os números reais da densidade, que vai dar a integral de menos infinito até mais infinito da densidade. E daí, resolvendo essa integral, igualando ela a 1, a gente consegue achar o valor de c. Então, seria um excelente exercício de revisão para vocês resolver isso aqui. Uma outra característica que a gente viu das variáveis aleatórias, que é muito importante, é a esperança de uma variável aleatória. E a esperança de uma variável aleatória é simplesmente definida como a integral sobre os números reais, né? Sempre lembrando que se a variável aleatória é discreta dessa integral é uma soma, na verdade, de x vezes a densidade de x, né? X vezes a densidade da variável aleatória x nesse ponto x. E a gente viu que a esperança tem várias propriedades importantes. Então, uma muito importante que a gente viu várias vezes em probabilidade 1 é que a esperança é um operador linear. Então, a esperança de ax mais by é a vezes a esperança de x mais b vezes a esperança de y. E a gente também viu essa propriedade aqui, que é essa propriedade da lei do estatístico inconsciente, que a esperança de g de x é igual à integral de g de x vezes a densidade, né? Então, se vocês compararem essa expressão com a esperança de x, vocês podem ver que basicamente a gente está trocando o x por g de x dentro da integral. Então, é muito intuitivo que seja assim. E dá para provar que de fato é. E um exercício para vocês é, se vocês pegarem a densidade de uma Bernoulli ou de uma normal, tentar deduzir a esperança de x nesses casos. Uma outra característica de variáveis aleatórias que a gente viu é a variância. E a variância é formalmente definida como sendo a esperança, né, da diferença entre x menos a esperança de x ao quadrado. Então, enquanto que a esperança nos dava um valor típico para x, né, um valor que estava ali no meio, digamos assim, a variância de x está nos dizendo quanto que o x está longe da média dele. E isso a gente tende a interpretar como sendo a dispersão do x em torno da média dele. É uma medida de quanto o x está variando, né? E a gente viu que essa variância ela tem algumas propriedades também. Então, uma outra maneira de calcular a variância de x é que a variância de x é igual à esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Isso também é uma propriedade que é legal vocês tentarem provar. Dá para provar simplesmente usando as propriedades da esperança, né? E lembrando que a esperança de x é simplesmente um valor real. A gente também provou que a variância de a vezes x é a ao quadrado vezes a variância de x. E a gente provou que se x e y são independentes, então a variância de x mais y é igual à variância de x mais a variância de y. Só lembrando que aqui tem uma pegadinha, vocês têm que sempre lembrar que como que a gente interpreta C, né? Então, C significa que se a gente vê que os x e y são independentes, então vocês podem usar essa propriedade. Mas se a variância de x mais y é igual à variância de x mais a variância de y, isso não necessariamente significa que x e y são independentes. E daí um outro exercício que vocês poderiam pensar um pouco é, deduza a variância de uma Bernoulli e de uma normal, como aquecimento aí de que tipo de contas são usadas na variância. E a última coisa que a gente usa, a última função que a gente usa para resumir variáveis aleatórias, e que vai ser muito importante em probabilidade 2, é a função característica.
Então, a função característica de uma variável aleatória x é a esperança da exponencial de i vezes t vezes x. Então, se vocês notarem aqui, o t é simplesmente o argumento da função, que aparece aqui também. X é a variável aleatória e i é o número complexo i. E tá bom, como que a gente interpreta, como que a gente lida com essa exponencial de tx? Uma outra maneira de lidar com isso é que a exponencial de tx é o cosseno de tx mais i vezes o seno de tx. Então, a função característica também é a esperança de cosseno de tx mais i vezes a esperança de seno de tx. Então, ela vai ser usada em alguns momentos em probabilidade 2 e é uma propriedade muito importante da variável aleatória. E a gente viu que x e y tem a mesma função de distribuição acumulada se e somente se elas têm a mesma função característica. Então, muitas vezes, quando a gente quer dizer que duas variáveis aleatórias têm a mesma distribuição, uma outra maneira de provar que elas têm a mesma distribuição é provando que elas têm a mesma função característica. Então, é muito interessante. De certa forma, a função característica tem exatamente a mesma informação sobre a variável aleatória que a função de distribuição. Uma outra coisa que a gente viu é que se x e y são independentes, então a função característica de x mais y é a função característica de x vezes a função característica de y. Isso é um dos resultados mais importantes do porquê a função característica é útil. Porque, basicamente, a função de distribuição acumulada de x mais y não pode ser expressa de uma forma simples em relação à função de distribuição acumulada de x e a função de distribuição acumulada de y. Mas a função característica de x mais y pode ser expressa de uma forma muito simples em função da função característica de x e da função característica de y. Então, é muito conveniente trabalhar com somas de variáveis aleatórias por meio da função característica ao invés da função de distribuição. Isso a gente vai voltar novamente quando a gente estiver em probabilidade 2, no material de probabilidade 2. E uma outra coisa que é fácil de provar, vale a pena vocês provarem, é que a função característica de AX é a função característica de x calculada no ponto AT, que pode ser usada algumas vezes. Também tem uma propriedade que liga a derivada da função característica, ou a esperança da derivada da função característica, aos momentos da variável aleatória. Então, no caso, a esperança de x elevado a alguma coisa. E essa propriedade vocês podem ver nas notas de aula que estão disponíveis no Google Classroom. Tá bom. Então, isso basicamente resume as características da variável aleatória que a gente viu. E usando essas características dá para entender muitas propriedades da variável aleatória. E a gente vai usar todas elas em probabilidade 2. Depois que a gente viu essas características básicas e gerais de variáveis aleatórias, a gente começou a estudar algumas distribuições específicas e os cenários em que elas aparecem. Então, quer dizer, antes que eu entre nisso, eu também pedi para vocês deduzirem a função característica de uma Bernoulli e de uma normal. Então, deduzir a esperança, a variância e a função característica dessas variáveis é um excelente aquecimento para o que aparece em probabilidade 2. Então, depois a gente começou a falar de certas distribuições que aparecem. Então, a gente viu que se a gente tem um único experimento que pode ser um sucesso ou um fracasso, então a gente pode usar essa distribuição que é chamada de Bernoulli, que assume o valor 1 se acontece um sucesso e 0 se acontece um fracasso. Então, ela assume o valor 1 com probabilidade P e o valor 0 com probabilidade 1 menos P. E a gente viu que basicamente, as Bernoullis são o bloquinho de montagem desses processos de contagem. Se a gente tem vários experimentos independentes, e a gente está contando 1 se acontece um sucesso e 0 se acontece um fracasso, e a gente quer saber o número total de sucessos em N experimentos independentes, a gente viu que o número total de sucessos em experimentos independentes é modelado por uma distribuição binomial. Então, a gente pensa na binomial como o número de sucessos em experimentos independentes, N experimentos independentes. A gente também viu que se a gente pegar uma binomial, x é uma binomial, e a gente tira a média da binomial e divide pela variância da binomial, quando o número de experimentos tende ao infinito,
esse resultado é aproximado por uma distribuição normal 0,1. E a gente viu que muitas contas são mais fáceis de fazer com a distribuição normal do que a binomial. Então a normal é uma excelente aproximação para a binomial. A gente também viu que se a gente tem experimentos que são dependentes, né, em particular a gente estudou o caso da urna sem reposição, né, eu tenho uma urna com 10 bolas brancas e 10 bolas pretas, eu tiro 3 bolas sem reposição, por exemplo, então o número de bolas brancas que a gente obtiver vai ser modelado por uma distribuição hipergeométrica. Então, enquanto que a binomial serve para modelar a soma de Bernoullis independentes, a hipergeométrica, quando a gente tem um certo tipo de dependência, que acontece numa urna sem reposição, a gente usa a distribuição hipergeométrica. Depois de ver o processo de contagem, a gente passou para o processo de tempo de falha. Então, a gente viu que se a gente está medindo o tempo até um determinado evento acontecer, e a gente acredita que esse tempo até uma coisa acontecer, ele tem a propriedade da perda de memória, então só existem duas distribuições que podem ser usadas para modelar a perda de memória, né? Se a gente tem um tempo contínuo, que pode ser qualquer número real positivo, daí a gente vai modelar pela distribuição exponencial. E a gente provou que essa é a única distribuição contínua, positiva, que tem perda de memória. E a gente também viu que se a gente está modelando o tempo por número de instâncias, né, o número de iterações, então 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, então a única distribuição que tem perda de memória é a distribuição geométrica. E daí a gente viu qual a gente conseguiu deduzir, usando essa propriedade da perda de memória, a densidade da geométrica e a densidade da exponencial. Daí a gente viu que se ao invés de haver simplesmente o número de interações até a primeira falha, ou o tempo até a primeira falha, a gente está medindo o tempo até acontecerem N falhas, sendo que o tempo até cada uma das falhas em série são independentes uma das outras. Daí o tempo até N falhas é uma binomial negativa, se a gente está pensando em iterações, né, um processo discreto, e é uma gama, se a gente está pensando em um tempo como uma variável contínua. Depois disso, a gente viu que se a gente está pensando o tempo como uma variável contínua, nesse processo em que a gente tem perda de memória até o evento de cada uma das falhas, daí se eu fixar um certo tempo, né, então se eu fixar, por exemplo, 10 segundos, eu estou contando o número de falhas que acontecem até um certo tempo, daí a gente viu que a distribuição que a gente obtém é uma Poisson. E daí, finalmente, se a gente está vendo a proporção entre o número de falhas, a proporção do tempo, né, entre o número de falhas e o número de sucessos, daí a gente tem uma beta, uma distribuição beta. Então, basicamente com isso, essas foram as principais distribuições que a gente viu em probabilidade 1. A gente tem, claro, informação muito mais detalhada sobre essas distribuições, mas elas não vão ser o ponto principal de probabilidade 2, tá bom? Então, basicamente, vale a pena dar uma revisada nessas distribuições e certamente não precisa decorar as propriedades delas. Sempre que eu fizer menção a elas, por exemplo, em uma avaliação ou em uma lista, vocês sempre vão poder consultar as notas de aula, ou eu vou dar as propriedades necessárias para resolver o exercício, tá bom? Mas elas são muito úteis, então vale a pena dar uma revisada nelas, e a gente vai usá-las bastante em probabilidade 2, apesar de não ter que decorar elas, então vale a pena revisar, com certeza, para facilitar para vocês para depois. Então com isso a gente termina a nossa revisão de probabilidade 1, e no próximo vídeo a gente vai entrar propriamente no conteúdo de probabilidade 2. E a ideia de probabilidade 2, qual que é? A gente estava trabalhando com uma única variável aleatória até o momento, né, em probabilidade 1. Então agora a gente vai pensar em vetores de variáveis aleatórias, né? Então, enquanto que espaços de probabilidade eram simples demais, não tinham todo o poder que a gente precisava para lidar com certos eventos, a gente criou variáveis aleatórias. Uma única variável aleatória pode não ser o suficiente para uma situação muito complexa que a gente está pensando. A gente pode ter que lidar com muitas variáveis aleatórias simultaneamente. E aí é onde começa a probabilidade 2.
né? Então, a probabilidade 1 que usa uma única variável aleatória vai ser o bloquinho de montagem para a gente pensar em vetores de variáveis aleatórias, né? Que com elas a gente vai conseguir modelar situações ainda mais complexas do que as situações que a gente tinha em probabilidade 1. Então, por hora é isso aí. A gente continua na próxima aula a estudar o começo de vetores de variáveis aleatórias. Então, até mais.